Olá pessoal do oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Essa videoaula de hoje é para a gente revisar um pouco daquilo que vocês vão ver na prova a partir dessa semana. Então, como eu tenho trabalhado com vocês China, eu vou buscar os vídeos, os PowerPoint que eu fiz, e eu quero destacar algumas coisas com vocês que vai ser importante para vocês estudarem. Então, lá Expedição 3, né, o capítulo 10, onde está ali falando basicamente de toda a estrutura social, política, né, cultural da China, os aspectos relevantes, a forma como ela foi explorada na questão da sua formação política, né, ditatorial, a partir do governo do Mao Tse Tung, com muita exploração, e depois o período da abertura. Tá? Então, eu quero destacar essas questões com vocês, que é o que vocês vão encontrar basicamente na sua prova. Né? A prova não está difícil, você vai poder estudar, entender bem essas características, voltar nesses vídeos. Então, vocês vão ter 3 vídeos para voltar, para fazer um resumo, ouvir, colocar o livro do lado e acompanhar, né, para você entender bem todas essas questões. Então, eu busquei algumas imagens que eu quero discutir com vocês aqui. Basicamente são essas características. Então, assim, a China, né, que indiscutivelmente é o grande gigante econômico desse início do século XXI, mas nós precisamos voltar um pouquinho no tempo para a gente poder entender o que levou a China a esse grande momento, né, econômico que ela tem vivido. Eu destaquei algumas características aqui para vocês, por exemplo, o alto desenvolvimento industrial, isso eu já tinha até mostrado num vídeo anterior. Então, são as principais características, né? O alto desenvolvimento industrial, a modernização da agricultura, porque eles fizeram o seguinte, eles trouxeram a indústria atrelada aos locais aonde esse setor agrícola está sendo desenvolvido. Então, eles anexaram a indústria e a agricultura, então modernizando. Quando a gente fala modernizar, são as técnicas de plantio, é o maquinário moderno, o investimento que vem sendo feito. E a China vem passando nas últimas décadas, né, principalmente depois da década de 70, porque vocês vão ver lá no texto que o momento de reabertura, o ressurgimento, o renascimento da China se dá depois da morte do Mao Tse Tung em 76 e dá o grande salto, né, para essa virada econômica. Por quê? Da década de 40 até os anos 70, a China foi uma nação muito explorada e sem muita oportunidade. Explorada, que eu digo, não é que ela foi explorada por outros países, mas o próprio governo do Mao Tse Tung era muito fechado. Ele era aliado aos socialistas representados pela União Soviética, então era uma nação socialista muito fechada, não dava liberdade para o cidadão, não dava liberdade para o desenvolvimento econômico, tudo era o governo. Então, quem cuidava da indústria, quem comandava, quem administrava, quem pagava, quem determinava era o governo, eram as empresas estatais. Então, empresas estatais são empresas administradas pelo governo. Então, essa é uma característica então da China dos anos 50, né, 1949 até 1976, indústrias totalmente dominadas e dirigidas pelo governo, o governo do imperador, do presidente Mao Tse Tung. Então, depois da década de 70, depois que ele morre e a China passa para um momento de abertura, essas características aqui foram muito importantes. Né? Então, a reintrodução da propriedade da terra. Então, o cidadão que trabalhava na lavoura no campo, ele poderia então ser dono daquela lavoura, o que antes era proibido. Quem comandava o setor industrial, o setor agrícola, era o governo do Mao Tse Tung. Então, o investimento, essa nova visão de administração trouxe então investimentos em vários setores, e foi quando surgiram então os chamados ZIS, que eram zonas econômicas especiais. Então elas foram criadas dentro do país, né? Aqui nós estamos falando da República Popular da China
ex-nação socialista. Então, essa estrutura é um pouquinho complicada, mas vocês vão entender. A China, nós temos aqui, então, esse país todo de rosa, que é a China, República Popular da China, politicamente socialista, economicamente capitalista. Do lado aqui, nós temos uma ilhinha que vocês vão ver depois, que é Taiwan, sabe? Taiwan, que é onde produz grandes produtos eletrônicos, faz parte dos tigres asiáticos. Taiwan ela é República da China, como que seria um outro país. Esta China maior aqui, que é a República Popular da China, não reconhece Taiwan como uma nação livre, independente, ainda acha que é colônia de lá. Então tem essa diferençazinha aí que vocês vão ter que entender. Taiwan, que é a República da China, é capitalista na sua economia e na sua política. A República Popular da China, que é essa grandona aqui, economicamente é capitalista, politicamente é socialista. Tá? Entendam bem essas diferenças. Então, isso aconteceu quando vem essa abertura. Né? A abertura, por um lado, a maneira de dizer era ausência de democracia, poder político comunista, então só tinha um partido. A estrutura política era autoritária, representada pelo Mao Tse-tung, que é esse careca, e uma forte censura, ou seja, não tinha liberdade de imprensa. Só tinha um jornal, uma emissora de TV, uma rádio, tudo estatal, tudo comandada pelo governo ditatorial do Mao Tse-tung, isso até os anos 70. Depois dos anos 70, quando ele morre, aí surge essa nova característica, essa China popular, que era ainda comunista, mas é um comunismo para administrar a política, né, os destinos do país. Mas economicamente, essa China se tornou capitalista com a criação dos ZIS, que são as zonas econômicas especiais, com todos esses investimentos, entrando multinacional dos Estados Unidos, multinacional da Alemanha, multinacional da França e por aí vai. E ela negociando e vendendo para o mundo inteiro, se tornando esse gigante que é hoje a China. Tem uma outra aula que eu fiz com vocês, que é essa aqui, que eu quero também mostrar algumas características sobre esse histórico, para a gente poder entender. Eu fiz até uma linha cronológica aqui, para que vocês entendam direitinho. Século XIX, dominação estrangeira. Ela passa no começo do século lá pela Revolução Socialista, né, um novo colonialismo, e vem os países estrangeiros, criam os impérios, e começa a explorar a China como explorou, né, uma infinidade de países aí ao longo do século XIX. Quando a gente chega no século XX, década de 70, vem a abertura econômica. Abertura econômica, né, é no sentido assim bem superficial. Por quê? Essa abertura econômica é aquela que eu disse do Mao Tse-tung. Um desenvolvimento industrial de estatais, empresas do governo, modernização da agricultura, mas dessa agricultura também comandada pelo governo. Então era muito fechado, muito rígido, era um partido, né? Só tinha esse partido, que era o Partido Comunista, que comandava a economia chinesa e realmente ela cresceu, aliada à União Soviética. Mas a população não sentia essa liberdade, não sentia esse crescimento. Eles não tinham a liberdade de escolher a empresa, de escolher o emprego, de escolher como viver. Aí vem a década de 80, quando morre o Mao Tse-tung, a economia se torna economia socialista de mercado. Tinham empresas estatais, mas começou a surgir uma liberdade dessas multinacionais entrarem no país e dar uma oportunidade maior para a população. Então a China começa a sofrer uma mudança, a China começa a passar por esse crescimento, ela começa a receber as multinacionais, a sua economia se torna uma economia de mercado, que é o governo que é a economia capitalista, desculpe. Então o governo é socialista, mas a economia é uma economia capitalista, é uma economia voltada para o mercado externo, onde as multinacionais começaram a fazer a diferença. Então a China hoje
as indústrias chinesas, elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo. A China já consegue, né? Foi em 2003, ela lançou uma primeira missão tripulada ao espaço, então ela já desenvolve um parque industrial de pesquisa aeroespacial forte, ela já consegue entrar e concorrer nesse mercado com os países do Ocidente, né, da União Europeia, com os Estados Unidos, com o Japão, que ainda tem uma rixa muito forte com o governo chinês, eles ainda têm muito atrito, e nesse mercado industrial a China concorre com o Japão buscando aliados e parceiros comerciais. Então, o que vocês vão encontrar lá no capítulo da expedição 3, no capítulo 10, é a base da sua prova, onde estão essas características. Então, peguem esses 3 vídeos, ouçam novamente, façam os seus resumos, vão lá no capítulo, né, e estudem este capítulo pensando nessas características, nessa China moderna, nessa China que está passando por essa mudança, mas se atentem às características da história, porque eles sofreram antes de conquistar essa ascensão, eles sofreram muito, né, na questão do socialismo que comandava o país, a forma como Mao Tse Tung comandou o país de forma dura, rígida, né, um ditador mesmo, impedindo a população de desenvolver seus próprios negócios, todo mundo tinha que trabalhar para o governo. Então, essas características são importantes também vocês darem uma olhada, esse histórico da China na questão política e como isso refletiu na economia e no dia a dia da população. Ok, pessoal? Um abraço aí, bons estudos, boa preparação, boa sorte na prova, tá? E qualquer hora a gente se vê por aí. Abraço, até mais.